Olá, pessoal! Hoje vamos fazer uma viagem incrível no tempo e imaginar como seria viver na época dos dinossauros. Vocês estão preparados para essa aventura? Então, vamos lá! Os dinossauros foram os animais mais extraordinários que já existiram na Terra. Eles dominaram o planeta por mais de 160 milhões de anos, desde o período Triássico até o final do Cretáceo, quando foram extintos por um grande evento catastrófico. Nesse tempo, eles se diversificaram em milhares de espécies, de todos os tamanhos, formas e cores. Alguns eram herbívoros, ou seja, se alimentavam de plantas. Outros eram carnívoros, ou seja, caçavam outros animais. E alguns eram onívoros, ou seja, comiam de tudo um pouco. Mas como seria viver entre esses gigantes? Será que teríamos alguma chance de sobrevivência? Bom, isso dependeria muito de qual período e de qual lugar estaríamos. Os dinossauros viveram em diferentes ambientes, desde desertos até florestas, desde montanhas até ilhas, desde polos até trópicos. Eles também enfrentaram diversas mudanças climáticas, como eras glaciais, vulcões, terremotos e meteoros. Por isso, eles tiveram que se adaptar às condições de cada época e de cada região. Vamos começar pelo Triássico, o primeiro período da era dos dinossauros. Nessa época, a Terra era um supercontinente chamado Pangeia, que reunia todas as terras emersas. O clima era quente e seco, e as plantas eram escassas. Os dinossauros eram pequenos e rápidos, e competiam com outros répteis, como os crocodilos e as tartarugas. Alguns dos dinossauros mais conhecidos do Triássico são o Coelophysis, o Platyosaurus e o Eoraptor. Se quiséssemos viver no Triássico, teríamos que ser muito ágeis e espertos, para escapar dos predadores e encontrar água e comida. Também teríamos que ter cuidado com os fenômenos naturais, como as erupções vulcânicas, que eram frequentes nessa época. E ainda teríamos que enfrentar uma grande extinção, que aconteceu no final do Triássico, e que eliminou muitas espécies de animais e plantas. Agora, vamos para o Jurássico, o segundo período da era dos dinossauros. Nessa época, a Pangeia começou a se dividir em dois continentes, a Laurásia, no norte, e a Gondwana, no sul. O clima era mais úmido e as plantas eram mais abundantes. Os dinossauros cresceram em tamanho e diversidade, e surgiram os primeiros dinossauros voadores e aquáticos. Alguns dos dinossauros mais conhecidos do Jurássico são o Brachiosaurus, o Stegosaurus e o Allosaurus. Se quiséssemos viver no Jurássico, teríamos que ser muito fortes e resistentes, para suportar o peso dos dinossauros gigantes e as variações de temperatura. Também teríamos que ter cuidado com os novos tipos de dinossauros, que podiam voar e nadar, e que eram muito inteligentes e habilidosos. E ainda teríamos que enfrentar uma grande migração, que aconteceu no final do Jurássico, e que levou muitas espécies de dinossauros para diferentes partes do mundo. Por fim, vamos para o Cretáceo, o terceiro e último período da era dos dinossauros. Nessa época, os continentes se separaram ainda mais, formando os atuais. O clima era mais quente e as plantas eram mais variadas. Os dinossauros atingiram seu auge de evolução e diversificação, e surgiram os primeiros dinossauros com penas e os primeiros mamíferos. Alguns dos dinossauros mais conhecidos do Cretáceo são o Triceratops, o Velociraptor e o Tyrannosaurus rex. Se quiséssemos viver no Cretáceo, teríamos que ser muito corajosos e curiosos, para explorar os novos ambientes e as novas formas de vida. Também teríamos que ter cuidado com os dinossauros mais ferozes e poderosos, que dominavam o topo da cadeia alimentar. E ainda teríamos que enfrentar uma grande tragédia, que aconteceu no final do Cretáceo, e que marcou o fim dos dinossauros e de muitos outros seres vivos. E assim termina a nossa viagem no tempo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre os dinossauros e como seria viver na época deles. Se vocês quiserem saber mais sobre esses animais,